Olá, queridos e queridas. Nós estamos em mais uma aula da Escola Dominical da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo, a Catedral Evangélica. Nós estamos há várias aulas já estudando o tema Vidas que Inspiram. E hoje a nossa visão, o nosso enfoque é sobre a vida de Timóteo. Vamos fazer uma oração? Senhor Jesus, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Pai, por todos esses domingos em que temos estudado sobre vidas que inspiram. Passamos já por mulheres e homens de fé, cujo testemunho ou cujos testemunhos têm nos inspirado a viver segundo a tua vontade. Dá-nos uma aula abençoada, que nós possamos sair edificados e louvando o teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Para falar de Timóteo, nós escolhemos então essa pintura de Rembrandt do século XVII. Vejam que inspiradora. Rembrandt representou Lloyd, que era avó de Timóteo, e Timóteo um menino, uma criança, e a avó, então, ensinando as escrituras a ele. Eu gostei muito dessa representação de Rembrandt, por isso decidimos começar a nossa aula inspirados nela. Muito bem. O nome Timóteo tem origem na língua grega. Então, o início, tim, é honrar, respeitar, e theos é Deus. Então, Timóteo é aquele que honra a Deus. Na França tem a igreja de São Timóteo, e esse é o vitral central do coro da igreja, que fica em Dordogne, na França. Olha que inspirador também, né? Assim como a nossa catedral tem vitrais que nós, às vezes, ficamos admirando, não é? Temos esse nessa igreja da França, então, representando Timóteo. Timóteo deve ter nascido por volta de 17 depois de Cristo e deve ter falecido em Listra por volta de 80 depois de Cristo, não é? Em Éfeso. Então, ele viveu 63 anos. E nós vamos, então, tentar responder aquelas 3 perguntas que nós estamos tomando esse rumo nas nossas aulas. Nós vamos tentar responder qual era a realidade pessoal de Timóteo, como ele vivia antes de conhecer Jesus e como ele viveu após o encontro com Jesus. Então, sobre a realidade pessoal de Timóteo e como vivia antes de conhecer Jesus, nós já falamos, não é? Que ele provavelmente era natural de Listra. Listra era uma colônia romana na província da Galácia, que hoje é a Turquia. E em Atos 14, de 1 a 7, nós lemos que Listra e Derbe eram cidades da Licaônia, para onde Paulo e Barnabé fugiram. Alguns estudiosos também apontam Derbe como cidade natural de Timóteo, mas Listra é mais aceita. Nós vamos ler Atos 14, o versículo 1, e depois os versículos 5 até 7, para falar sobre isso, não é? Listra e Derbe como cidades da Licaônia. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus associados com as suas autoridades para os ultrajar e apedrejar,
Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o evangelho. Vejam essa gravura que interessante. Aqui nós temos Timóteo, ainda menino, não é? Com a sua avó Lóide e a sua mãe Eunice. Então, o pai de Timóteo era grego, mas a sua mãe e a sua avó eram judias. Vamos ler Atos 16:1 para ilustrar isso que nós dissemos agora. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. E depois, segundo Timóteo 1, de 3-5, dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Então, quando eu li esses versículos, eu me lembrei de Provérbios, não é? Que diz, ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando crescer, jamais se desviará dele. Então, Timóteo, desde a infância, teve a leitura, né, das escrituras pela sua mãe e pela sua avó. Vejam que coisa linda, né? Sobre o pai de Timóteo, sabemos que ele era grego, mas não sabemos mais nada praticamente sobre ele. Não sabemos se ele se tornou cristão ou não, se ele ainda estava vivo nos dias da igreja primitiva, nós não sabemos. Agora, a sua mãe Eunice e a sua avó Lóide podem ter se convertido ao cristianismo durante a visita de Paulo a Listra, que foi na sua primeira viagem missionária. E Timóteo havia sido instruído desde a infância, conforme nós já dissemos, nas escrituras sagradas. Então, tem mais um texto de 2 Timóteo 3, 14-17, que reforça isso. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Veja esse versículo 16 e 17, que maravilhosos. Toda a escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, essas são as palavras, né, de Paulo num trecho da carta, a segunda carta que ele enviou diretamente para Timóteo. E talvez tenha sido o testemunho da sua mãe Eunice e da sua avó Lóide, esse testemunho fiel, não é? Que encaminhou Timóteo ao cristianismo. Nós não temos certeza, mas tem uma grande chance de ser isso. Bom, e depois de conhecer Jesus, como que Timóteo viveu? Qual a sua realidade pessoal, não é? Então, Timóteo era muito jovem quando começou a exercer o seu ministério. E Paulo tinha preocupação com isso. Vejam o que ele escreveu em 1 Timóteo 4,12. Não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem,
mas para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Então, Timóteo começou o seu ministério, não é? Como evangelista, muito jovem. E durante a segunda viagem missionária de Paulo, quando ele se fez acompanhado por Silas, retornou a Listra e foi quando, então, alguns cristãos o apresentaram o jovem Timóteo. E aí, Paulo decidiu levar Timóteo com ele. Como eles iriam evangelizar judeus, Paulo decidiu circuncidar Timóteo, de acordo com o costume judaico, por causa dos judeus que estavam naquele lugar. Nós já falamos sobre isso em outras aulas, que como havia muitos judeus que se convertiam ao cristianismo, a circuncisão ainda era um costume muito forte entre eles. E veja que nós sabemos que Paulo era contra a obrigatoriedade da circuncisão de gentios, que eram admitidos para a Igreja de Cristo, mas ele mesmo considerou de circuncidar Timóteo, porque ele levaria o evangelho a muitas regiões predominantemente habitadas por judeus, e o pai dele era grego. Então, veja que esse costume, não é, da circuncisão ainda era muito forte na igreja primitiva. Nós falamos sobre isso em um episódio com Pedro, não é? Na aula sobre Pedro. Vamos ler Atos 16, de 1 a 3, que conta essa história? Paulo chegou às cidades de Derbe e Listra. Em Listra morava um cristão chamado Timóteo. A mãe dele, uma cristã, era da raça dos judeus, mas o pai dele não era judeu. Todos os irmãos que moravam em Listra e Icônio falavam bem de Timóteo. Paulo quis levá-lo consigo e por isso o circuncidou, pois todos os judeus que moravam naqueles lugares sabiam que o pai de Timóteo não era judeu. Embora jovem, parece que Timóteo tinha sua saúde fraca, frequentemente ele estava doente. Como nós sabemos isso? Porque por causa de um comentário de Paulo na 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23. Já que muitas vezes você tem ficado doente do estômago, não beba somente água, mas beba também um pouco de vinho. Veja o conselho do apóstolo Paulo, que muitos seguem até hoje, não é? Beber, além de água, um pouco de vinho. E também, provavelmente, Timóteo era tímido e tinha dificuldades para se expressar. Veja bem o que diz 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 a 10. Por isso, quero que você lembre de conservar vivo o dom de Deus que você recebeu quando coloquei as mãos sobre você, pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Portanto, não se envergonhe de dar o seu testemunho a favor do nosso Senhor, nem se envergonhe de mim, que estou na cadeia, porque sou servo dele. Pelo contrário, com a força que vem de Deus, esteja pronto para sofrer comigo por amor ao Evangelho. Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano e por causa da sua graça. Ele nos deu essa graça por meio de Cristo Jesus antes da criação do mundo. Mas agora ela foi revelada a nós por meio do glorioso aparecimento de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ele acabou com o poder da morte e, por meio do Evangelho, revelou a vida que dura para sempre. Então, duas peculiaridades aí sobre Timóteo, que talvez, né, ele fosse um pouco de saúde fraca
e talvez tinha um pouco de timidez e dificuldades para se expressar. Veja como Paulo cuidava do seu discípulo Timóteo, não é? E outro fato importante e interessante é que Paulo fala em Timóteo 4,14, nós vamos ler, que foram impostas mãos dos presbíteros sobre ele, a fim de separá-lo e equipá-lo para o ministério. Vamos ler? Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. E outro fato interessante que os estudiosos chamam a atenção é que em outro versículo da segunda carta, no capítulo 1, versículo 6, Paulo fala da imposição de minhas mãos. Então, ele fala que ele impôs as mãos sobre Timóteo. E essa era uma prática comum dos apóstolos, impor as mãos sobre os crentes para lhes conceder dons espirituais. Veja o que diz Atos 8,17. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. E segunda a Timóteo 1,6, por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Então, fica a dúvida, será que 2 vezes ele teve imposição de mãos? Uma vez pelo presbitério e outra vez diretamente do apóstolo Paulo? Ou o apóstolo Paulo impôs as mãos juntamente com os outros presbíteros, não é? Mas o fato é que Timóteo recebeu um dom de Deus pela imposição das mãos, não é? Isso é muito importante da gente salientar. Mas o que era esse dom espiritual, essa graciosa dádiva, esse charisma, que é, em grego, o presente divino, esse dom que foi concedido a Timóteo por meio da sua ordenação e investidura? Então, os irmãos sabem que, por exemplo, quando um presbítero é eleito na nossa igreja, não é? Então, ele é ordenado, o pastor, juntamente com todo o conselho formado pelos presbíteros, ordenam, não é? Há uma recepção de ordenação para esse presbítero, e depois ele é investido no cargo, para ficar aqueles anos como executando, então, o presbitério. Bom, o contexto sugere que esse dom que Timóteo recebeu estava vinculado ao seu ofício, destinado a fazê-lo mais eficaz nesse trabalho, dado como um sinal do favor de Deus, um presente de Deus. Em 1 Timóteo 4,13, Paulo exorta Timóteo: aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Então, imediatamente, no próximo versículo, que é o 14, ele acrescenta: não te faças negligente para com o dom que há em ti. Então, essa conexão próxima entre as duas exortações de Paulo nos leva a crer que o dom gracioso que Timóteo recebeu pela imposição das mãos era o dom da exortação e do ensino. Que beleza, que maravilha. Vamos ler 1 Timóteo 4, 13 e 14? Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. E nós sabemos que não foi Paulo que escolheu Timóteo, foi o próprio Deus, não é? Paulo lembrava isso a ele quando o aconselhava sobre o seu ministério.
Vamos ler 1 Timóteo 1,18. Timóteo, meu filho, eu entrego essa ordem a você. Ela está de acordo com as palavras da profecia ditas há muito tempo a respeito de você. Que essas palavras sejam as suas armas para que você possa combater bem. E eu no 1 Timóteo 4,14, que nós já lemos, né? Não se descuide do dom que você tem, não é? Não se descuide do dom que você tem. 1 Timóteo 4,14. Apesar de Timóteo ter preparo suficiente para executar a sua missão de exortação, de ensino, de evangelização, a Bíblia nos mostra a sua humildade e capacidade para ser liderado. Nós não encontramos nenhuma passagem em que Timóteo tenha tido um conflito com Paulo ou com qualquer outro apóstolo ou cristão ou discípulo, não é? Timóteo foi a prova de que um grande líder precisa ser um grande liderado. Ele é um grande exemplo inspirador para nós. E depois, Timóteo viajou com Paulo na maior parte de suas segunda e terceira viagens missionárias e talvez durante uma parte da quarta viagem. Vejam Atos 17, 14 a 15. Então, os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que, o mais depressa possível, fossem ter com ele. Há outras passagens, não é? Falando que eles desceram para a Macedônia, depois ficaram algum tempo na Ásia, depois passaram a Sóprato de Bereia, e assim vai por várias cidades. Há várias referências que, se os irmãos estiverem interessados, a gente pode passar depois essas referências. Nós não temos tempo para ler todas, não é? Mas nós queremos lembrar os irmãos e salientar que Paulo, ele se considerava pai de Timóteo e ele protegia Timóteo. Como é bom nós termos alguém na igreja, na família, não é? Um cristão que nos proteja, que cuide de nós como o pai cuida de um filho. Veja, Filipenses 2, 19 a 22, que coisa linda. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Então, essa é uma passagem muito inspiradora, não é? E veja, tem outras, mas eu só vou ler mais uma. 1 Timóteo 1, 18, 19. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então, nós podemos até orar para que nós tenhamos, não é? Irmãos cristãos bem preparados que cuidem de nós. Nós devemos cuidar uns dos outros, como Paulo cuidava de Timóteo e Timóteo cuidava de Paulo, numa relação como pai e filho, não é mesmo? Paulo amava e confiava em Timóteo. E ele cumprimentava Timóteo com muito carinho, com muita consideração,
Veja os 2 primeiros versículos do capítulo 1 da segunda carta de Paulo a Timóteo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Timóteo se tornou companheiro de ministério de Paulo e o representou nas igrejas de Tessalônica, Corinto, Filipos e Éfeso. Então, há estudiosos que afirmam que Timóteo foi ordenado e investido bispo em Éfeso, tendo liderado essa igreja durante alguns anos, não é? Vejam 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Principalmente os nossos irmãos católicos têm aceitado que Timóteo foi bispo em Éfeso, não é? Inclusive, há muitas pinturas e referências dele com a vestimenta de bispo, mas não há uma comprovação sobre isso. E o apóstolo Paulo, ele preparava o caminho para que Timóteo se sentisse confortável no ministério. Veja 1 Coríntios 16, 10, 11a, eu selecionei na Bíblia a mensagem, esses versículos. Se Timóteo aparecer, cuidem bem dele, façam que ele se sinta em casa. Como eu, ele é incansável no trabalho do Senhor. Não permitam que ninguém o menospreze. Depois de algum tempo, enviem-no de volta a mim com a bênção de vocês. Que coisa bonita que era essa relação de amor, de respeito, de amizade, de consideração entre Paulo e Timóteo. Possivelmente também Timóteo esteve preso. Pouco se sabe, entretanto, sobre os acontecimentos depois que a segunda carta de Paulo a Timóteo foi escrita, mas nós temos essa referência em Hebreus 13, 23. Quero que saibam que o nosso irmão Timóteo já saiu da cadeia. Se ele vier logo, eu o levarei comigo quando for ver vocês. Muito bem. Então, esse foi o autor de Hebreus, não é? Falando que Timóteo havia saído da cadeia. Nós não sabemos quem é o autor da carta aos Hebreus. Conta-se que Timóteo tentou impedir uma procissão pagã em Éfeso. Em resposta, os furiosos pagãos o atacaram, arrastaram-no pelas ruas e o apedrejaram, provavelmente em 80 depois de Cristo, não é? Mas não há fonte segura sobre isso, que teria causado, então, a morte de Timóteo. Nós não sabemos exatamente ou com precisão como foi a sua morte. As cartas que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo e Tito são cartas particulares, dirigidas pessoalmente a eles, com orientações práticas de como poderiam enfrentar as dificuldades que encontravam em seus ministérios pastorais. Por isso, essas 3 cartas, essas são chamadas epístolas pastorais. A primeira e a segunda a Timóteo e a carta a Tito. A primeira epístola de Paulo a Timóteo deve ter sido escrita entre 62 e 64 depois de Cristo, durante a 4ª viagem missionária de Paulo. E a segunda epístola entre 64 e 68 depois de Cristo, provavelmente foi a última carta escrita por Paulo. E nós
depois de falarmos, não é, e nos inspirarmos com essa vida maravilhosa, esse testemunho fiel de Timóteo, nós vamos encerrar com um versículo que deve ser uma inspiração, um lema para todos nós, esse conselho que Paulo deu a Timóteo, que seja um conselho para cada um de nós. Segunda a Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Por isso que nós nos sentimos empolgados, não é? Todos os domingos para estarmos juntos, estudando a palavra de Deus, para que nós nos apresentemos diante dele aprovados, não tendo nada de que nos envergonharmos, porque nós queremos manejar bem a palavra da verdade. Vamos lembrar o Salmo: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Vamos fazer uma oração de encerramento? Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Pai, Santo Espírito amado, nós agradecemos pela vida inspiradora de Timóteo, por tudo que nós estudamos hoje, que nos inspira a sermos fiéis, a sermos, Senhor, estudiosos da tua palavra e a termos um relacionamento de amor, de respeito, de cuidado entre os irmãos. Dá-nos um culto abençoado, dá-nos uma semana abençoada, inspiradora, sempre sob a tua graça salvadora e na paz de Jesus, o nosso Salvador. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.